Nós psicanalistas que temos uma formação lacaniana, ou seja, que pensamos, a nossa prática, que obtemos orientações para a nossa prática a partir do diálogo estabelecido entre Lacan e a obra de Freud, nós temos um elemento fundamental, que nos auxilia a pensar, nos auxilia a mapear, nos auxilia a escutar a relação de cada um de nós com os outros e bem como a relação de nós conosco, a relação de cada um em relação quanto a si próprio. Este elemento, dentre outros, mas especialmente este elemento, ele é chamado de estágio do espelho. Como eu disse, é um elemento fundamental que nos ajuda a discernir melhor esse campo de relações. Não é o único elemento que nos auxilia no que diz respeito à relação do sujeito com a coletividade, do sujeito com o outro, do sujeito consigo próprio, mas é um elemento muito importante, um elemento de base da clínica lacaniana. E o estágio do espelho é oriundo, ele vem de uma argumentação desenvolvida pelo psicanalista Jacques Lacan, a partir de outros desenvolvimentos que também foram realizados em outras áreas, por outros pesquisadores, por outros profissionais. Lacan ele se ampara em alguns estudos de outras áreas, importa essas argumentações, importa essas observações para o terreno da psicanálise e a partir daí ele estabelece o que vem a ser conhecido desde então, desde os anos 30 do século passado, como o estágio do espelho. E o estágio do espelho, fundamentalmente, ele fala sobre o quê? Ele nos orienta quanto a quê? Ele nos fala sobre um momento de constituição do eu, não só do eu, mas daquilo que tem muita relação com o eu. É um momento de constituição do eu, da identidade, é um momento em que se estabelece a distinção entre o eu e o outro. Essa distinção é fundamental. É um momento também em que há a demarcação das bordas, dos limites do nosso corpo em relação aos outros corpos, o corpo dos outros e o próprio corpo da realidade, o corpo dos objetos. Então é um momento em que se estabelece a borda do corpo, junto disso tudo que eu falei, da identidade, junto da distinção entre o eu e o outro. E nesse sentido, então, o estágio do espelho, que é uma proposta de Lacan, é uma proposta muito freudiana, por assim dizer. Porque Freud, em mais de um momento de sua obra, ele chegou a dizer bem claramente, de maneira bem precisa, que o eu, isso tudo que eu acabei de falar, o eu, a borda do corpo, a nossa sensação de identidade, ou seja, uma coisa fundamental, nós acordamos todas as manhãs, a gente pode se olhar no espelho e lá estou eu, A gente sabe, mostra uma fotografia para uma pessoa das férias, diz, aqui estou eu. Então, essa sensação muito íntima de que eu sou eu, Isso que me dá identidade, isso que me dá uma impressão de estabilidade, Eu sou eu sempre. Pelo menos em termos gerais, claro que isso pode passar por oscilações, algumas situações muito específicas, mas o que Freud vai nos dizer é que o eu não é um dado, não é um ponto de partida. Por mais que eu tenha essa sensação de que eu sempre fui eu, o que Freud vai nos dizer é que o eu não é um ponto de partida, mas o eu há de ser constituído. Então essa é a base freudiana e o estágio do espelho assume esta perspectiva freudiana. O eu há de ser constituído. E o que Lacan vai nos apontar na argumentação do estágio do espelho é que o eu, ele não se constitui a partir de um amadurecimento biológico. Tudo bem, o eu há de ser constituído, mas como? Lacan começa a nos mostrar que não é a partir de um amadurecimento biológico, não é a biologia que magicamente produz um eu e essa sensação de identidade em nós próprios, mas o que Lacan vai nos dizer é que o eu se estabelece, o eu se apresenta como por intermédio de uma relação. Ele é o produto de uma relação. Então não é bem da biologia, não é uma coisa natural, mas é por intermédio de uma relação que o eu se apresenta como precipitado, como resultado. E o estágio do espelho é exatamente a argumentação que vai nos mostrar um campo em que esta relação, ou melhor, essas relações que constituem, que produzem o eu, é o campo em que essas relações se dão. Então o estágio do espelho ele demarca um campo
né? E nesse campo é que se estabelece, que podemos verificar algumas relações que produzem o eu. O estágio do espelho, ele aponta para um campo onde nós vemos os elementos que participam de uma relação que vai ser crucial para a vida de nós todos. E nesse sentido também nós podemos dizer que o estágio do espelho, ele indica uma experiência. Então, enquanto experiência, o que se passa nesse campo pode ser percebido, pode ser notado, pode ser constatado. Nós podemos verificar, tal como eu ainda vou argumentar, nós podemos acompanhar, podemos ver algo desse campo, dessa experiência. Mas vale ressaltar também que o estágio do espelho, ele não se reduz a uma experiência. Não é necessário que essa experiência seja vista, percebida, seja constatável. Ele tem a ver com a experiência, mas ele não se reduz a essa dimensão empírica, propriamente da experiência. Mas não podemos também deixar de falar que a experiência, quando ela se apresenta, ela é importante, porque é por meio da experiência que nós podemos ver os elementos que estão em jogo no estágio do espelho. Sendo assim, então, vamos pensar um pouco, pelo menos, nessa experiência. Vamos aqui tentar discernir, falar mais sobre essa experiência e aquilo que se mostra ao nosso olhar nessa experiência, né? Então, vamos partir de um ponto bem básico dessa experiência. Como está no próprio título, né, no próprio nome, estágio do espelho. Temos um espelho. Então pensemos numa criança, numa idade bem inicial de vida, 6, 7, 8 meses, antes de 1 ano de idade. Uma criança colocada na frente de um espelho. E o que se passa aí? Então nós podemos organizar essa experiência a partir de grandes tempos. Tempos que são ritmos. Não gostaria aqui de passar a ideia de que esses tempos são necessariamente tempos cronológicos que vão se seguindo linearmente, mas são ritmos, né? Eventualmente um e outro tempo pode se repetir, alguma coisa pode voltar que antes já estava conquistada. Aqui é uma maneira de nós pensarmos no fluxo, na direção da experiência. Então, primeiro tempo, nós temos a criança diante do espelho e inicialmente o espelho ele se apresenta de maneira indistinguível para a criança. O espelho é uma espécie de nada, ou seja, não há o espelho propriamente. Por mais que o espelho esteja ali, o espelho, a cadeira, o pai, a mãe, a chupeta, os objetos que estão ao redor da criança, o espelho ele não se distingue como objeto separado, o objeto especial, né? Então, nesse sentido, é que o espelho é uma coisa a mais, né? Não há uma diferença, não há nada que chame a atenção da criança diante daquele objeto, onde nós, adultos, olhando para a experiência, nós já verificamos o reflexo da criança no espelho. Só que do ponto de vista da criança, ela, ao olhar para o espelho, ela não vê nada tão diferente quanto a bola, o chocalho, né, a fralda, etc. Esse é o primeiro tempo. No segundo ritmo, no segundo tempo, no segundo momento, nós já vemos exatamente alguma coisa surgir nesse espelho. E o que surge nesse espelho? Do ponto de vista da criança, na perspectiva da criança, o que surge no espelho é um coleguinha, é uma outra criança, é um semelhante. Então surge ali um corpo diante do corpo da criança, por assim dizer, né? Porque o corpo da criança ainda vai se demarcar. O que surge inicialmente é um outro e a criança, ela tenta pegar, ela vai cheirar, ela vai bater, ela vai chorar, ela vai interagir com isto que surge no espelho da mesma maneira como ela interage, por exemplo, com seus coleguinhas, quando ela está no grupo, quando ela está brincando com seus coleguinhas, seus irmãos, seu irmão, quando ela está, né, numa festa, quando está na escolinha, por exemplo. Então, aquele tipo de reação que a criança nessa idade tem com qualquer outro colega da sua idade, próximo da sua idade, ela vai ter esse tipo de reação com o espelho. Então, nesse momento, a criança interage com aquilo que surge no espelho na condição de um semelhante, na condição de uma companhia, na condição de uma outra criança. Então, neste tempo fundamental em que a criança reage em relação ao que surge no espelho, tal como se ali, né, tivesse um outro, não é tal qual só, porque é um outro, aí que é o ponto fundamental, né, desse momento do estágio do espelho, o que surge para a criança ali, semelhante a uma reação de qualquer animal diante do espelho. Então, naquele momento, a criança e um animal, quanto a essa experiência, pelo menos, eles estão no mesmo nível. Um animal posto diante do espelho, ele vai ter reações também de aproximação, de afastamento, de estranheza, né, na medida em que o que surge não é o reflexo dele, mas é uma outra presença. Nesse momento,
quanto a criança, é isso que se passa. A criança reage tal qual o animal, né? Ali onde ainda surgirá o seu próprio reflexo. Nesse momento não há o reconhecimento do ponto de vista da criança de que aquilo dali é um reflexo, e muito menos que é uma imagem, porque o que surge é tomado como uma realidade, um outro concreto. Daí a pouco, né, o que vai aparecendo ali é a imagem de um outro, né, mas fundamentalmente o que surge ali, o que temos ali é o outro. E esse ponto é fundamental, né? Para que daí, um pouco depois, num outro ritmo, num outro tempo, esse outro ele vai perdendo um certo interesse, ele vai se embaralhando, né, enquanto alguma coisa mais apagada, e também a imagem de um outro já não é tão concreto, isso é meio oscilante, né? Mas para que daí a gente chegue num tempo fundamental. Aí sim que há um passo, um salto, melhor dizendo, em que a criança e qualquer animal já não mais se equiparam, o animal fica para trás. E aí sim nós temos algo que é intrinsecamente humano. Ali onde havia o outro, estamos diante do espelho, a criança, num dado momento, ela sorri e ela não mais interage com isto que surge diante dela como se fosse um outro, né? Como se fosse um coleguinha, como se fosse um semelhante. Nesse momento em que a criança sorri, é muito interessante porque ao sorrir, ela imediatamente tira o olhar do espelho e se direciona para fora do espelho. Usualmente ela dirige o olhar dela, que até então estava fascinado pelo que surge no espelho. Quando ela sorri, e esse sorriso é a marca de uma conquista, é a marca de um salto, mas é interessante que assim que ela conquista um passo a mais no espelho, ela tira os olhos do espelho e ela se volta para fora do espelho, usualmente para o adulto que está próximo dela, para o adulto que de certa forma a sustenta nessa experiência. É nesse instante em que ela sorri para o espelho, em que ela tira o olhar do espelho. Então há um corte dessa imagem, como se fosse uma piscadela, né? Um corte dessa imagem, ela se volta para um adulto. É nesse instante que então, com esse corte da imagem, é que ela vai olhar para o olhar do adulto, verificando se o adulto vê que ela, criança, está se vendo. Então é muito interessante porque não basta para que a criança, esse momento é um momento que a criança se reconhece, eis-me ali, né? Mas notemos ali onde antes havia um outro, tanto que ela tentava pegar, mas no momento em que ela se reconhece, ela tira o olhar do espelho imediatamente, para daí a pouco voltar para o espelho, mas o que ela busca nesse movimento, e até no próprio espelho, é o olhar de um outro que reconheça esta experiência dela, essa conquista. Reconheça que naquele momento ela é ela, ali no espelho. Claro que sim. É só que eu tô meio surpreso com essa conversa. Vou voltar. Não, deixa. É tão esquisito assistir ela assim, como se ainda estivesse aqui. Ela costumava olhar assim pra mim, desse jeito, assim, esse olhar de verdade. E eu sabia que eu estava lá, que eu existia. Então é interessante que esse momento é o momento que o eu, a identidade, a borda do corpo, a diferença entre o eu e o outro, é nesse momento que isso surge, é nesse momento que isso é selado. Mas não sem esse sutil movimento de um fascínio pelo que surge no espelho, um sorriso que indica um reconhecimento, mas ao mesmo tempo a busca de um aval, a busca de uma autorização quanto a esse reconhecimento. Então é nesse sentido que a gente pode dizer que a experiência ela diz respeito ao espelho,
Mas há um momento que, para que esse espelho e o que surge dele se sustente, ela tem que deixar de olhar para o espelho. Ela tem que buscar algo fora do espelho. E esse fora do espelho diz respeito a uma outra dimensão que não necessariamente aquilo que surge no espelho, onde antes havia um outro e agora há, não bem um outro, há eu próprio. É interessante que a criança ela vai se reconhecer a partir dessa confusão, a partir desse embaraçamento com o outro, com esse coleguinha, com esse semelhante. Então, o espelho é um momento ali de um certo embaraço, uma certa confusão, uma confusão constitutiva, mas notemos que é necessário que a criança ela pisque nesse sentido. O olhar diante do espelho ele tem que se fechar para que ele se direcione para uma outra direção, para um outro ponto, até para que ele volte com algo a mais. Esse algo a mais é o quê? É o reconhecimento de que aquele conhecimento que a criança tem, esse sou eu, é o reconhecimento que sustenta esse conhecimento. Então temos ali com o riso que a criança esboça e esse movimento que faz com que a criança busque o aval por motivo do seu sorriso fora do espelho, temos ali nesse sorriso uma experiência de júbilo. Lacan vai dizer que ali nós temos a constatação de uma conquista, é a marca de uma conquista, ainda que necessite desse reconhecimento, dessa autorização que eu mencionei, que estaria fora do espelho. É interessante a autorização, a sustentação de que você é você, por assim dizer, e de que aquela imagem é sua, é uma imagem e é sua, o reconhecimento disso, o aval disso vem fora do espelho. Então temos aqui, nessa experiência aqui, bastante ampla, nós temos aqui nessa experiência uma espécie de intervenção. Como assim? Então vamos voltar a Freud, porque a base de toda essa argumentação sustentada por Lacan encontra-se em Freud. Em um de seus textos, Freud vai nos falar de um momento que se chama autoerotismo. Esse momento, dentre outras coisas, nós podemos, de certa forma, equivalê-lo a essa criança que está diante do espelho antes de se reconhecer. É um momento de uma certa indiferenciação, em que o eu e o outro se misturam, se confundem. O corpo da criança é a própria realidade, não há uma distinção. Esse momento, dentre outras características, Freud o chama de autoerotismo. Um momento, portanto, nesse sentido de indiferenciação, porque não há borda do eu ali construída e não há diferenciação entre o eu e o outro. E o que Freud vai dizer é que para que a criança supere esse momento, é necessário o que ele chama de uma nova ação psíquica. Tem que acontecer alguma coisa que venha de um outro lugar. Porque se a criança for deixada por si só nesse momento, esse momento ele se perpetua. Então, uma nova ação psíquica é uma espécie de atravessamento, é uma intervenção, que é algo muito próximo, é algo que nós podemos equivaler a isso que eu mencionei, que está fora do espelho. Então, tem que ocorrer alguma coisa que venha de um outro lugar, que repercuta, que intervenha nesse autoerotismo. E é aí sim, nesse instante, como eu estava mencionando, que a criança supera qualquer experiência de um animal. É aí sim que um outro registro, uma outra dimensão se introduz e, uma vez introduzido, faz parte da nossa vida o tempo todo. Esse momento que nós podemos datá-lo na experiência, na infância, ele não fica só lá. A cada relação que eu venha depois estabelecer comigo, com o meu corpo, com o outro, com o corpo do outro, essa base, essa matriz crucial, esse campo de experiência que é o estágio do espelho, estará comigo. E essa confusão é fundadora, essa confusão constitutiva. Eu estou ali, mas não nos esqueçamos, antes havia o outro. Nesse sentido é que Lacan vai dizer que o eu, ele é produto de uma identificação com o outro, de um reconhecimento, de uma posição que antes era a posição do outro. Então, nesse sentido que também, continuando a argumentação lacaniana, nós podemos pensar que isso que está fora do espelho, que é fundamental, tem muito a ver, é exatamente a dimensão da linguagem. Não é necessariamente o pai ou a mãe da criança, que podem até estar lá, mas mais do que o pai e a mãe da criança, é a linguagem como o espaço de onde a criança obtém o reconhecimento, é o espaço onde a criança obtém o sim. Porque o que precisa de existir fora do espelho é o sim. E esse sim, ele vem da linguagem.
É nesse sentido que nós podemos dizer que a linguagem, né, a relação nossa, o fato de sermos seres falantes e podemos obter uma dimensão de onde vem o sim, sim é você, sim este é seu nome, sim, né, eis aí você, é isso que sustenta a experiência do espelho. E é interessante, por isso que eu falei da experiência, o estágio do espelho não se reduz à experiência, porque o ponto fundamental da experiência está fora do espelho, está fora, portanto, desse campo de experiência. E nesse sentido, concluindo, é que nós podemos dizer que o espelho dessa experiência não é simplesmente o espelho, né? O objeto chamado espelho. O espelho é tudo aquilo que é capaz de devolver para você a sua imagem. O espelho é essa superfície que possibilita que você se reconheça e que você se distinga do outro. Então, nesse sentido, o espelho é também o grupo. O espelho é o olhar do outro. Toda superfície que te devolve, por assim dizer, que te apresenta, é um espelho. E aí sim que nós podemos aqui fazer uma ponte dessa perspectiva, né, psicanalítica com a literatura, né? Temos elementos muito ricos na nossa literatura. Eu me lembraria aqui fundamentalmente de 2 contos que têm o mesmo nome, O Espelho. É um conto de Machado de Assis, assim nomeado, e um conto de Guimarães Rosa, também chamado O Espelho. Especialmente nesse conto de Guimarães Rosa, vale a pena visitar os dois, que estabelecem diálogos muito ricos com a psicanálise, mas Guimarães Rosa começa o seu conto nos dizendo algo muito rico para nós mesmos, na clínica, né, na experiência analítica. E com a licença poética ele diz o seguinte: o espelho são muitos. Ele começa seu conto dizendo isso: o espelho, vírgula, são muitos. E é isso que nós vemos na psicanálise. Então, esse momento do espelho, a experiência do espelho, isso se desdobra em muitas situações. O espelho não é exatamente o espelho. O espelho, então, tomando, né, emprestado as palavras de Guimarães Rosa, o espelho são muitos.